Sabe, queridas, eu tenho aprendido com a palavra do Senhor que, assim como o vinho novo ele é precioso, o odre também é. E a palavra diz que ele não derrama vinho novo em odre velho. Ele só derrama vinho novo em odre novo. Por quê? O odre é um reservatório, né? Feito de couro de animal. Só que quando ele já está velho, quando você põe o vinho ali, o vinho passa por um processo de fermentação. E quando ele começa a fermentar, ele cresce e ele estoura o odre. E aquele vinho se perde, e o odre também. Agora, o odre novo, ele suporta a pressão, diga, ele suporta a pressão. Quando o vinho novo é colocado dentro do odre novo, o vinho começa a fermentar, ele começa a passar por um processo de transformação. E o odre, ele é completamente capaz de suportar a pressão que o vinho novo está exercendo dentro daquele odre. E ele não estoura. E eu entendi que Deus só coloca vinho novo em odre novo, porque tanto o vinho quanto o odre é importante. E talvez você tenha pedido tanto ao Senhor para te encher, para derramar algo novo na sua vida. E talvez você fale assim, mas eu não estou vendo isso acontecer. Saiba que é um cuidado de Deus com a sua vida. Talvez se Ele derramar algo mais sobre você agora, você não vai suportar e vai desperdiçar tanto você, quanto a unção, quanto o óleo, quanto o vinho novo que Ele colocou sobre você. Então, querida, passe pelos processos, deixa Deus te curar, deixa Deus fazer você de novo, deixa Deus fazer você um odre novo, para que o vinho novo possa ser derramado em você. Aleluia. Sabe por que Deus não derrama vinho, querida, para ficar guardado? O vinho novo, o óleo novo da unção, ele vem com um propósito, ele tem um destino. E ele não pode ser desperdiçado. Amém? Glória a Deus. Uau. Abre aí essa Bíblia. Temos uma palavra de Deus para o nosso coração. Lucas capítulo 22. Nós vamos ler alguns capítulos, tá? Nós vamos passear um pouquinho pela Bíblia hoje. Mas o tema de hoje é portas da deslealdade. Eu coloquei lealdade porque eu falei, se eu colocar deslealdade não vai ninguém. Mas o Senhor tem falado muito comigo sobre isso. Mas é lealdade também, porque onde há deslealdade, há lealdade, amém? E é um tema que nós precisamos falar. Entenda algo, querida, essa noite. Esse é um tema, lealdade. É algo que precisa ser trabalhado no nosso coração para proteger o nosso coração. É para proteger aquilo que está dentro de nós. E a lealdade e a deslealdade, ela envolve todas as áreas. Não é só na igreja, todas as áreas da sua vida. Profissional, familiar, ministerial, no seu trabalho, todas as áreas. Não é só igreja. Por isso é um tema que nós precisamos muito abranger, nós precisamos falar. E é pouco falado, né? Eu tenho lido um livro maravilhoso. E o autor é Bob Sorge. Alguém conhece? Fala muito sobre lealdade e deslealdade. Eu até peguei muitas coisas desse livro. É muito tremendo. E eu anotei aqui algo que ele falou logo de cara para falar com você, para você entender o quanto é importante nós entendemos essa cultura da lealdade. Ele diz que a deslealdade na igreja causa mais prejuízo à obra de Deus que todos os demônios do inferno. Você entendeu isso? Em um ambiente, ele está falando da igreja, mas em um lugar, em uma casa, em uma empresa, em um ministério, em uma igreja, onde há deslealdade, o inferno ele não tem trabalho para fazer nada. Porque a deslealdade causa mais prejuízos à obra de Deus do que todos os demônios do inferno. Isso é muito forte, isso é muito profundo. E nós estamos aqui essa noite para receber no nosso coração esse discernimento, essa instrução do Senhor, para que nós possamos blindar, diga, eu preciso blindar o meu coração. Amém, glória a Deus. E hoje eu quero mostrar para você alguns momentos, fique bem atenta, alguns momentos perigosos, onde portas vão se abrir para que a deslealdade entre na nossa vida.
E agora nós vamos ler Lucas 22, versículo 33, que diz assim: e ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Pode sentar no seu lugar. Senhor, eu te louvo nesta hora, te agradeço, porque o teu Espírito já está neste lugar. Continue nos conduzindo, ó Deus, debaixo da tua palavra, que ela possa ser revelada a nós, que o poder manifestado através da tua palavra gere em nós cura, transformação, salvação, ó Deus, tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida. A tua palavra, ela é poderosa e ela pode ir onde o homem não pode chegar. A tua palavra esquadrinha o nosso coração, a tua palavra sabe os pensamentos que estão dentro de nós. Então, Senhor, fala no mais profundo do nosso ser, manifesta o teu poder neste lugar. Pregue para nós, Espírito Santo, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Querida, nós estamos aqui falando de Pedro. E quando nós vamos ler o contexto desse versículo, nós lemos apenas um versículo. É quando ele está tendo ali a conversa com Jesus, e ali ele se manifesta e ele fala: não, eu estou disposto, Senhor, a ir com você para a prisão e para a morte. E Pedro, quando ele diz isso, queridas, ele realmente estava disposto a morrer por Jesus. Ele não falou da boca para fora, ele realmente foi verdadeiro naquele momento. Era algo que ele estava sentindo, ele realmente estava disposto. E essa afirmação de Pedro nos mostra que até os mais leais podem se tornar desleais. Diga assim: até os mais leais podem se tornar desleais. Quando Pedro disse isso, ele realmente estava disposto a morrer. Quando os soldados chegaram para prender Jesus lá no Getsêmani, quem lembra disso? E estava lá Jesus, Pedro, Tiago e João. Quando eles chegam, queridas, chega um destacamento de aproximadamente 6.000 soldados. Não foram 3, 4, não. Eram muitos homens. Caifás, ele foi, o sumo sacerdote foi realmente para pegar Jesus e acabar com ele. Ele levou muita gente. E Pedro, quando eles chegam lá no Getsêmani, Pedro faz o que? Ele passa a mão na espada dele e parte para cima do soldado Malco, que era um soldado do sumo sacerdote. E ali num ato, impensado de Pedro, ele vai e passa a espada, acerta a orelha do soldado e arranca a orelha dele fora. Agora vamos pensar uma coisa aqui comigo. Nós estamos falando de mais de 2020 anos atrás. Então uma pessoa que pega se fosse hoje, provavelmente os soldados estariam com armas, né? Sim ou não? Armas de fogo. Mas naquela época eram espadas, lanças, coisas que se usavam, você tinha que estar muito perto da pessoa. Então Pedro, quando ele tem essa intenção, ele sai e parte para cima de 6.000 homens. Um homem desse estava disposto a não morrer por Jesus? Estava ou não estava, gente? Pedro só não morreu ali porque o propósito protegeu ele. Eu vou repetir para você entender. Pedro só não morreu ali porque o propósito que Deus tinha na vida de Pedro protegeu ele. Ei, deixa eu te falar, tem muita coisa que ainda não aconteceu com você, porque o propósito que Deus tem na sua vida está te salvando. O propósito que Deus tem na sua vida está te protegendo, mas cuidado. Se aqueles homens estivessem armados com armas de fogo, ele teria tomado um tiro. Não precisavam estar perto dele para acertar, era só dar um tiro e Pedro iria morrer. Pedro estava realmente disposto a morrer por Jesus. E esse homem extremamente leal, escuta isso aqui, que pegou uma espada e partiu para cima do soldado, disposto a morrer por Jesus, é o mesmo que vai negá-lo alguns momentos depois. Você entende como a lealdade e a deslealdade, elas caminham juntas? Elas andam muito próximo, é uma linha muito tênue. Elas andam muito perto uma da outra. São questões de minutos, de segundos. A lealdade e a deslealdade estão a todo momento batendo a nossa porta para nos provar, para nos testar. E qual delas nós vamos abrir? Quais portas você tem aberto nesses dias? Diga assim: eu preciso ter cuidado, porque até os mais leais podem se tornar desleais. Cuide para que não seja você.
Fala com a irmã que está do seu lado. Cuide para que não seja você. Querida, sempre vai ter um desleal. Sempre vai ter um desleal. Você vê, os discípulos tinham 12. Dos 12, tinham 2. Porque nós sabemos ali que Judas e Pedro, que negou ele 3 vezes. Então sempre vai ter um desleal. O problema não é esse. O problema é que não pode ser nem eu nem você. Amém? Amém? Fala, eu preciso proteger o meu coração contra a deslealdade. Sabe por quê? A qualquer momento nós vamos ter a nossa lealdade colocada à prova. Seja a Deus, sua lealdade a Deus, sua lealdade à sua igreja, sua lealdade ao seu ministério, sua lealdade à sua família vai ser colocada à prova. Sua lealdade lá no seu emprego. Sabe quando ninguém está te vendo e às vezes tem uma coisa muito fácil? Ai, se eu pegar aqui ninguém vai ver. E aí? Ah, mas se eu fizer isso aqui ninguém está vendo agora. Nem câmera não tem aqui. Querida, a todo momento nós estamos tendo a nossa lealdade colocada à prova. Quantas vezes, às vezes nós negamos Jesus, depois a gente vai perceber e fala, meu Deus, o que eu fiz? Eu conheço pessoas que já são cristãs há muito tempo. Eu sei porque a pessoa falou para mim. E no trabalho dessa pessoa, ela falou, pastora, por muito tempo ninguém sabia que eu era crente, que eu tinha vergonha de falar. Mas graças a Deus que o Senhor mudou o coração dela. E hoje ela é uma testemunha viva do Senhor naquele lugar. E muitas vezes nós temos a nossa lealdade ao Senhor colocada à prova. Sabe quando alguém te convida para ir em algum lugar que você sabe que não vai agradar o Senhor? O que você vai fazer lá? O que vai ter lá? O que vai ter lá? Qual tipo de conversa? Qual ambiente que você está indo? E você sente algo falando com você assim, não vai porque não é o seu lugar. Mas daí você acaba indo. Ah, mas vai desagradar fulana. Deixa desagradar fulana, querida. É melhor agradar a Deus do que aos homens. Tem muita gente querendo agradar os homens e desagradando a Deus. Ei, é o Senhor que nós devemos a nossa lealdade. Primeiro a Deus, depois a nossa família, depois a nossa igreja, o seu ministério. Aleluia. E existem portas que vão querer abrir caminho para que nós nos tornamos desleais. E eu quero falar de alguns momentos em que nós podemos abrir essas portas. Abre lá em 2 Reis 5, do 14 ao 16. Aleluia. 2 Reis 5, 14 ao 16. Diz assim, então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. E chegando, pôs-se diante dele e disse, eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Porém ele disse, vive o Senhor em cuja presença estou, que não aceitarei. E instou com ele para que a aceitasse, insistiu para que aceitasse, mas ele recusou. Aqui é um diálogo entre Naamã e Eliseu. Naamã, o sírio, que havia lepra em seu corpo, e ele vai até o profeta para que ele fosse curado. E naquela época havia um costume de se você fosse visitar um profeta, ou principalmente se você fosse abençoado pelas mãos de um profeta, como foi Naamã, ele recebeu a cura através de Eliseu. Eles tinham o costume de presentear o profeta. Isso era uma questão de honra. Diga, era honra. Diga, era honra. Mas hoje presente se tornou bajulação. Não permita, querida, que esse engano entre no seu coração. Eu sei porque muitas vezes aconteceu de pessoas. Eu vou falar de mim, mas às vezes acontece com você, com outras pessoas. Pessoas já vieram me presentear no meu aniversário, o pastor, e pegar e falar assim, toma, pastor, mas eu não quero que ninguém veja não, senão vai falar que eu estou puxando o saco. Quantas vezes, irmão? Distorceu, Satanás distorceu a cultura da honra. Você honrar um amigo, uma amiga lá no seu trabalho, você honrar o seu patrão, a sua patroa. Se você tem desejo de dar um presente, fazer alguma coisa, faça. Isso é honra, não é bajulação.
Deus conhece o seu coração. Mas o texto diz que Eliseu decide não ficar com nada. E no versículo 20, olha o que acontece. Naamã vai lá para entregar. Ele fala, não quero. Aí ele vai embora. Aí lá no versículo 20, ó. Vou ler na nova linguagem de hoje, que essa versão arrebenta. Geazi, o empregado de Eliseu, começou a pensar: o meu patrão deixou que Naamã fosse embora sem pagar nada. Ele devia ter aceitado o que o Sírio estava oferecendo. Juro pelo Senhor, o Deus vivo, que vou correr atrás dele e receber alguma coisa. Sabe qual que é o primeiro momento em que a deslealdade vai bater a sua porta? Momentos de discordância. Pensa no momento perigoso onde a deslealdade vai querer entrar. Momentos de discordância, onde os mais leais podem se tornar desleais. É só você olhar para Judas. Quando ele discordou do perfume, lembra do vaso de alabastro? A mulher entra, unge os pés de Jesus com aquele perfume, que hoje no nosso dinheiro, se for fazer as contas, aproximadamente entre 8 e 11 mil reais valia o preço do perfume que aquela mulher jogou nos pés de Jesus, Luciei. E Judas, naquele momento, muita gente acha que o momento perigoso no culto é a hora da libertação, mas foi na hora da oferta, o momento em que aquela mulher estava ofertando ao Senhor, que Satanás encontrou um desleal e ganhou o coração de Judas. Foi ali que Satanás entrou no coração dele e tornou ele um desleal. Judas não nasceu premeditado a ser o traidor, não. Haveria de ter alguém, e foi ele que Satanás ganhou o coração. Então, querida, não permita que em momentos de discordância a deslealdade bata na sua porta, porque Satanás vai tentar fazer de você uma desleal. Sabe quando você discorda? Às vezes lá na sua casa, o seu marido, como cabeça da sua casa, da sua família, às vezes ele tem que tomar uma decisão. E você, mas eu tenho que me submeter. Mas dentro de você, você começa a reclamar. Você começa a falar, não concordo. Tenho certeza que vai dar errado. Isso não era para fazer assim. Que não sei o que. Você começa a falar. Nesse momento, Satanás, ele pode ganhar o seu coração e fazer de você uma desleal. Você pode ser desleal em vários sentidos. Às vezes a gente acha que infidelidade é só matrimonial, mas não é, querida. Não é. Então diga assim, momentos de discordância são momentos perigosos. Toda discordância leva a uma rebelião, sabia? Porque ninguém se rebela concordando, né? Primeiro a pessoa tem que discordar de alguma coisa, de uma decisão, de uma instrução, de uma direção, para depois ela se rebelar e se tornar uma desleal. E a Bíblia vai dizer que quando Geazi chega na tenda de Eliseu, depois de pegar tudo o que ele tinha, que Naamã tinha, ele pega muitos tesouros, muitas coisas, e aí ele esconde na tenda dele, e depois ele vai até o profeta. E quando ele chega na presença do profeta, Eliseu fala assim: onde você estava? A primeira coisa que Eliseu fala para ele: onde você estava? Sabe de uma coisa? Deus sempre vai nos dar uma oportunidade para nós nos consertarmos. Sempre. Nesse momento aqui que Eliseu pergunta: onde você estava? Era o momento que Geazi tinha para dizer: eu errei, perdão, me perdoa. Eu não concordei com você, eu fui atrás de Naamã, peguei tudo que ele tinha para te dar, mas eu estou disposto a ir lá devolver. Mas não foi isso que ele fez. Ele fez o que todo desleal faz. Ele tentou se justificar. Ele tentou mascarar a situação. Mas aí Eliseu fala assim: por acaso não estava o meu coração contigo quando você pegou todos aqueles bens, todas aquelas riquezas? E a Bíblia vai dizer que ele já saiu da presença, porque Eliseu fala assim: por causa disso que você fez, a lepra que estava sobre ele vai vir sobre você e toda a sua descendência.
Quando ele saiu da presença do profeta, ele já saiu dali leproso. Querida, deixa eu te dizer uma coisa. Hoje não existe mais a lepra física, mas existe um espírito de lepra. Porque a lepra, antigamente, ela fazia o quê? Ela separava. O leproso, ele tinha que viver isolado, ele tinha que ir embora, viver afastado da sua família, longe. A lepra deixava a pessoa insensível, a pele ficava adormecida. E o espírito da lepra tem ganhado muito o coração de pessoas na igreja hoje e tem deixado pessoas insensíveis à presença de Deus, insensíveis àquilo que o Senhor está fazendo. Ei, querida, deixa eu te dizer, se você não quer o espírito da lepra agindo na sua vida, cuidado para não se tornar uma desleal, porque é isso que ela faz. Ela te afasta. Você já viu uma pessoa, quando ela começa a fazer coisa que ela sabe que não era para fazer, a primeira coisa que ela faz é se afastar. Ela andava num bando, ela já sai fora do bando. É o espírito da lepra, é isso que ele faz. Ele tem esse poder de afastar, de deixar sozinho, de deixar insensível. Mas o Senhor nos trouxe aqui essa noite para nos dar uma direção, para nos dizer que o nosso coração vai ser encharcado de uma presença tão maravilhosa, que não vai ter lepra, não vai ter nada, maldição, pecado, porta de deslealdade que foi aberta, que não será fechada nessa noite. Aleluia. A deslealdade, ela tem esse poder de deixar a pessoa insensível. Querida, vigia. Eu sei que talvez não é uma palavra, né, que você falou, nossa, mas o Senhor, Ele quer nos tratar essa noite. Nós precisamos ser maduras, nós precisamos entender o que a palavra do Senhor diz. Nós precisamos crer no que a Bíblia diz de Gênesis e Apocalipse, não só aquilo que é bom, né? Às vezes uma noite como essa, a gente já recebeu tanto, uma presença tão maravilhosa na hora do louvor, mas numa palavra como essa, que o Senhor nos dá uma direção. É numa palavra como essa que o Senhor às vezes abre os olhos de muitas que estavam indo por um caminho torto, por um caminho que talvez não teria volta. Aleluia. Então diga assim, primeiro eu preciso discordar. E eu quero te perguntar, você tem discordado de algumas coisas esses dias? Discordar, deixa eu te falar, não é... Tô falando de inflamar o coração, porque tipo assim... eu não acho que tinha que ter pintado essa parede de preto, não. É a sua opinião. É a sua opinião. Agora outra coisa é você começar a inflamar o coração, começar a fermentar. Você viu que absurdo? Lá no seu trabalho alguém faz alguma coisa que você não concordou. Tudo bem você não concordar, mas aí você começa a fermentar dentro do seu trabalho. Você viu que absurdo? Você viu o que fizeram? Você viu o que fulana fez? É esse sentido de discordar. A sua opinião é a sua opinião. Você tem direito de ter opinião diferente. Agora cuidado para não inflamar o coração, para você não começar a abrir portas para a deslealdade entrar na sua vida. Gênesis 4, do 5 ao 7. Pode abrir aí, eu vou lendo aqui. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado já à sua porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Querida, esse aqui é um momento onde Caim e seu irmão fazem uma oferta ao Senhor. Lá no início, você sabe que Abel, ele pega das suas primícias e entrega o seu melhor para Deus. E Caim não, Caim ele pega do que sobrou, o resto. Até aí tudo bem, porque ninguém sabia como fazer oferta ao Senhor naquela época. Então o que o Senhor faz aqui? Deus estava corrigindo Caim. Ele estava falando para ele assim: olha, Abel fez do jeito certo, você fez do jeito errado. Mas é só você fazer do jeito certo que eu vou aceitar. Quem está entendendo, diga amém. Sabe por quê? Não adianta fazer nada para Deus errado, porque Deus não recebe.
Caim ofereceu algo da forma errada para Deus, Deus não recebeu. Você sabia que até oferta, quando nós ofertamos na igreja, a Bíblia vai dizer que se nós tivermos contenda com algum irmão, é para nós pedirmos perdão primeiro antes de ofertar, porque senão Deus não recebe a oferta. A igreja recebe, a tesouraria recebe, porque a gente tem conta para pagar, mas Deus não recebe a oferta. Para você ver como é importante a oferta. E o que Deus estava fazendo aqui era corrigindo Caim. Deus começou a explicar para ele qual era a forma certa dele ofertar ao Senhor. Mas a Bíblia diz que Caim, ele se irou ainda mais e foi matar o seu irmão. Porque ele ficou com inveja do irmão, porque a oferta do irmão foi aceita e a dele não. Ou seja, ao invés dele se corrigir e fazer certo, ele foi tentar matar quem estava fazendo certo. E muitas vezes nós vemos isso acontecer. Muitas vezes, pessoas movidas por inveja. Talvez você já sofreu muita perseguição lá no seu trabalho, na sua igreja, não sei. Você está fazendo a coisa certa. Tem gente que faz do jeito errado, mas ela quer te matar. Ela quer te derrubar. Ela quer te destruir. Porque ela não se contenta com ela estar fazendo errado. Ela quer que você faça errado também e vá para o buraco junto com ela. É isso aqui que Caim estava fazendo. E Deus estava ali tentando mostrar qual era a forma certa. Sabe qual que é o segundo momento perigoso? Momentos de correção. Diga, momentos de correção. Em momentos de correção, a deslealdade vai tentar bater a sua porta. Em momentos que você for corrigida, momentos em que os seus erros forem expostos, você vai ser posta à prova se a sua lealdade a Deus, ao seu trabalho, à sua família, seja em qual área for, se ela vai estar firme ou não. É ali, em momentos de correção, que nós vamos ser testadas também. É extremamente perigoso quando nós vamos... Gente, ninguém gosta de ser corrigido. A gente gosta de receber elogio, mas a gente não gosta de ser corrigido, não é? A gente não gosta. Principalmente se for na frente de outras pessoas, a gente não gosta. A gente fica logo com raiva. O que ela está pensando que ela é para falar assim comigo? Sua chefe às vezes te chama atenção. Tá bom que tem gente que exagera, né? Até mal educado. Mas não estou falando desses extremos. Você está entendendo o que eu estou falando? Mas são momentos de correção que vão nos direcionar, querida, para o sucesso. São momentos de correção. É a correção que vai apontar para você o caminho certo. É a correção que vai dizer para você que você não tem que ir para cá, você tem que ir para cá. É no momento de correção que você vai ver onde você está errando. E muitas vezes nós precisamos que alguém fale isso para nós, porque a gente não vai dar conta de enxergar isso sozinha. E o que Deus estava fazendo com Caim era preparando ele. Escuta isso aqui. Deus estava preparando ele para que a próxima oferta dele fosse aceita. Era isso que Deus estava fazendo. Aí ele pergunta: Caim, se você tivesse feito certo, eu não receberia? Olha aqui que coisa linda. Em um momento tão simples, ele preferiu se tornar um rebelde. Foi, matou o irmão e se tornou um fugitivo. Sabe por quê? A Bíblia vai dizer que Caim, ele recebe uma marca no seu rosto. Por onde ele passasse, todos iam saber o que ele tinha feito, que ele era um rebelde desleal. E é assim que acontece. Todo desleal, todo rebelde que não quer se consertar é marcado por Deus. E ele não consegue ficar em lugar nenhum. Não consegue. Ele anda de lugar em lugar, anda de igreja em igreja, anda de ministério em ministério, anda de serviço em serviço, porque prefere continuar errando do que aceitar a correção e fazer do jeito certo. Recebe uma marca. Todo mundo que olhava para Caim sabia que ele era um rebelde. Se eu te falar, querida, vai ter momento na sua vida em que alguém vai ter que chamar você e falar: ei, não é assim não, tá errado. É desse jeito aqui. Isso é bom. Isso é bom. Aceite a correção. Aceite a crítica. Para de se armar tanto, que a gente foi muito mal criada. Mal criada. Aceite a correção se for alguém que tem, né, maturidade, discernimento para te corrigir. Provérbios 12:1 diz que o que ama a instrução ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é estúpido. É a Bíblia que está falando.
Se você não gosta de ser corrigida, sinto muito, mas você é estúpida. Pesado, né? Você que é filha, que não aceita a correção da sua mãe, você é estúpida. Você não aceita a correção dos seus líderes, é estúpida. Entenda algo, a correção prepara você para o sucesso. A correção vai preparar você para o caminho do sucesso. Em qualquer área. Se a sua família não está legal, Deus vai levantar para te corrigir. Aceita a correção, faz do jeito certo. Talvez você, mãe, tenha feito coisas do jeito errado com seu filho. Deus vai usar para te corrigir. Ei, mãe, não faz assim, faz assim. Está entendendo isso? Diga amém. É extremamente importante nós estarmos atentas, queridas, para que nós possamos crescer em todas as áreas. É a mesma coisa se eu vou pregar. Isso já aconteceu muito. Às vezes acontece. Se eu vou pregar, se alguém de vocês for pregar, vamos dar um exemplo aqui de pregar, e eu corrigir vocês, então não quer dizer que eu não gosto de vocês. Quer dizer que eu estou falando, olha, não faça assim, mas faça assim. A Bíblia está dizendo que quem quer aprender, mas não aceita correção, repreensão, é estúpido. Eu, como sua pastora, amiga de muitas que estão aqui, nós temos visitantes. Se eu disser só o que você quer ouvir, eu sou qualquer coisa, menos a sua pastora. Eu sou uma amiga íntima que não quer te chatear, mas eu não posso falar só aquilo que você quer ouvir. Assim como eu tenho pessoas que pastoreiam o meu coração e me corrigem e me mostram onde eu estou errando. Evelyn, não é assim, Evelyn, para, não está legal. Você está entendendo isso? Então muitas vezes a sua família não tem mudado porque você não tem sido uma boa testemunha dentro da sua casa. Você precisa andar com pessoas que vão te mostrar o caminho correto. Tem muita mãe, muito pai que não ganha os filhos porque não dá exemplo dentro de casa. Lucas 15, 28, estamos terminando. Diz assim: mas ele se indignou e não queria entrar. Ele quem? O filho pródigo. Nós estamos falando aqui do filho pródigo. Nesse momento aqui, o outro já tinha voltado para casa. Gente, deixa eu dizer algo para você. É pior ser o irmão do filho pródigo do que o pródigo. Entendeu? É pior ser o irmão do filho pródigo do que o pródigo. Por quê? O pródigo saiu da casa do pai, saiu da presença do pai, fez uma porção de doideira, voltou arrebentado, mas voltou para a casa do pai. Porque tem essa: a ovelha perdida, o pastor tem que ir atrás buscar. A dracma perdida, ela precisa ser procurada até ser encontrada. Mas o filho pródigo, ele volta sozinho, porque ele conhece o endereço da casa do pai. E o pródigo, ele volta. E o irmão dele, que durante todo esse tempo fez tudo certo, nunca decepcionou o pai, sempre ficou na casa do pai, não soube aproveitar o que ele tinha de direito. E ele fica extremamente revoltado quando o irmão chega e o pai recebe ele com um banquete. Ele fica tão indignado que ele não quis entrar no mesmo ambiente em que o pai estava celebrando. Isso já aconteceu com alguém aqui? Não levanta a mão não, gente, que é pesado. Já aconteceu isso comigo. Ele ficou tão indignado que ele se recusou a entrar. Ele fala assim: pai, mas eu sempre te servi, eu sempre fiquei aqui, eu sempre trabalhei para o Senhor, eu nunca fiz nada, eu não gastei a minha herança, e o Senhor nunca deu uma festa para mim. Sabe qual é o problema do irmão do filho pródigo? É que ele não sabe aproveitar a presença do pai, ele não sabe aproveitar os banquetes do pai, ele não sabe aproveitar os privilégios que tem na casa do pai, porque ele tem uma mente de servo. O irmão do filho pródigo, ele não se vê como filho, ele se vê como escravo. E tem muito filho de Deus, filha de Deus, que não sabe aproveitar a casa do pai, a presença do pai, porque tem uma mente de servo, uma mente de escravo. Sendo que o pai, ele está de braços abertos esperando o pródigo voltar. E aí o pródigo volta.
Sabe qual que é o terceiro momento? Momentos de comparação. Fala, momentos de comparação. Gente, coisa terrível é você se comparar a outra pessoa. Não faça isso. Não se compare a ninguém. Porque primeiro que a gente não vai comparar defeito com defeito. A gente vai comparar o nosso defeito com a qualidade da outra. Vai dar ruim. Você vai sair no prejuízo sempre. Então não se compare. Esse homem se comparou ao seu irmão. Sabe, o momento de comparação é aquele momento que você fala assim: eu estou aqui há 10 anos e nunca recebi uma oportunidade. Mas eu já estou nesse trabalho há 20 anos e nunca fui promovida. E fulano que chegou ontem já está lá. Já é gerente. Já é encarregado. Você está entendendo isso? Momentos de comparação. Quando ele se compara ao irmão, ele se torna um homem desleal. Um homem que não se achava merecedor de estar na presença do Pai. Diga para quem está do seu lado assim: cuidado com as comparações. Sabe por quê? A comparação é amiga íntima da inveja. Íntima, elas andam assim, ó, de mão dada. Cuidado com a comparação. Em momentos de comparação, o diabo vai tentar entrar. Nossa, mas a família dela, eu queria uma família dessa. Ai, mas o marido dela. Ai, mas o carro. Ai, mas você viu a roupa que ela estava hoje? Não, mas um dia eu vou ter o emprego dela. Não se compare. Deus tem algo preparado para você que é do seu tamanho. A porção que Deus tem para você é sua, é exclusiva. Só cabe em você, não cabe em mais ninguém. A porta que Deus abre para você, nenhuma outra pessoa vai entrar. Para nós terminarmos, Filipenses 2:3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Quando você conseguir considerar o outro ou a outra superior a você, você não vai se doer se ela for abençoada na sua frente. Você vai conseguir ver ele como superior a você. É o que a palavra do Senhor está dizendo. Não faça nada por vanglória. Não faça nada por reconhecimento próprio. Considere os outros superiores a si mesmo. Isso aqui é uma chave. Porque a comparação vai tentar ser uma porta para a deslealdade entrar. E se você conseguir fazer isso aqui, você não vai mais sofrer quando a honra de outra pessoa vier na sua frente. Quando alguém que está um tempão junto com você esperando uma bênção chegar e receber primeiro que você não vai se doer, você não vai se comparar. Ai, mas eu oro mais, mas eu jejuo mais, eu vou mais na igreja do que ela e ela já foi abençoada. Não, você vai considerar ela superior a você e você vai se alegrar. Você vai conseguir ter contentamento nisso. Jó, quando Jó, ele perde tudo. Você sabe que os seus filhos morrem todos de uma vez só. Ele perde todos os seus bens. Ele é acometido de uma chaga terrível. A ponto que ele fica sozinho no meio da rua. A sua mulher fala assim para ele: amaldiçoa esse Deus e morre, miserável. Por que você ainda está adorando esse Deus? A mulher vira as costas para ele. Eu não vou criticar ela porque eu não sei se eu não ia fazer igual. Pô, a mulher perde todos os filhos no mesmo dia por causa de um vento. Fica pobre no mesmo dia. Nesse momento aqui, o diabo tinha certeza que Jó se tornaria desleal ao Senhor. O diabo tinha certeza que Jó iria murmurar e reclamar contra o Senhor. Sabe qual que é um outro momento perigoso que a deslealdade vai tentar entrar? Momentos de perda. Momentos de perda são terríveis para nós nos questionarmos, para nós nos perguntarmos: por que, Senhor? Onde o Senhor estava? Por que isso aconteceu? São portas que às vezes são abertas na nossa frente e nós temos que decidir se nós vamos entrar ou se nós vamos fechar. O diabo usou as perdas de Jó para fazer ele negar o Senhor. Sabe, queridas, não permita
Que Satanás use as perdas na sua vida. Que Satanás use as coisas ruins, as coisas difíceis que acontecem na vida de todo mundo, para que você seja desleal com o seu Deus, para que você seja desleal com a sua família, para que você seja desleal no seu trabalho. Momentos de perda são momentos em que a deslealdade vai tentar entrar. Se coloca de pé aí no seu lugar. Quando nós vemos Corá, aquele homem que era levita, homem que foi escolhido por Deus para ser levita na casa do Senhor. Engraçado porque hoje levita é sinônimo de músico apenas, mas não era assim. Quando a gente fala levita, a gente logo lembra de quem canta e toca, né? Mas levita era uma tribo escolhida por Deus para trabalhar no tabernáculo. Se fosse assim hoje, só os levitas iam trabalhar na mídia, só os levitas iam trabalhar no som, só os levitas iam pregar, só os levitas iam lavar o banheiro, só os levitas iam dar aula na Kids. Está entendendo? Era uma tribo escolhida por Deus para trabalhar no tabernáculo. E Corá, ele foi escolhido para ser levita, ele fazia parte. Só que ele não se contentou com o que ele tinha, e ele almejou o lugar de Arão, que era sumo sacerdote. Sabe, um último momento que eu quero falar com você perigoso? Momentos de insatisfação. Momento de insatisfação é um perigo para que a deslealdade entre. Aquele homem, ele foi tomado, o coração dele foi tomado por Satanás, e ele conseguiu inflamar, a Bíblia fala, 250 príncipes de Israel, e fez uma rebelião contra Moisés, porque ele estava insatisfeito com aquilo que Deus tinha escolhido para ele. Ele já não achava mais bom apenas ser levita, ele queria ser sumo sacerdote. Ele queria o lugar do outro, ele queria estar no lugar do outro, ele queria mais. A Bíblia vai dizer que nós devemos nos contentar com tudo. E quando a Bíblia fala que nós devemos nos contentar com tudo, grava isso, querida. É ter felicidade. Contentar com tudo não é fazer, tá, é assim mesmo, minha vida é assim mesmo, já acostumei. Nasci assim, vou morrer assim, dá tudo errado mesmo. Não é esse contentar que a Bíblia está falando. Porque a Bíblia vai dizer que nós não podemos nos contentar com esse mundo, mas nós precisamos transformar pela renovação da nossa mente. O contentar que a Bíblia fala é ter felicidade em tudo. Por mais que hoje talvez você não tenha tudo que você quer, tudo que você gostaria, mas você é feliz com aquilo que Deus já te deu, porque você sabe que Ele é poderoso e Ele pode te dar mais, Ele pode fazer infinitamente mais. Hoje você mora de aluguel, mas você é feliz com a sua casa, porque você sabe que aquele que é poderoso, Ele pode te dar uma casa própria. Você está entendendo isso? Então o Senhor nos trouxe aqui hoje para blindar o nosso coração, para quando você tiver que passar por algum desses momentos, você vai se lembrar, opa, o Espírito Santo vai te falar, cuidado com a deslealdade, cuidado com a deslealdade. Não permita que a deslealdade entre na sua vida. Você vai aprender a ter felicidade com o que você tem hoje. Não seja insatisfeita com as coisas. Vem cá, Mari. Talvez você tenha sido uma mulher que só tem reclamado. Você reclama de tudo. Você reclama da sua casa, você reclama do seu trabalho, você reclama da sua roupa, você reclama do tempo. Se está sol, você reclama. Se está chovendo, você reclama. Você reclama dos seus filhos. Você reclama do seu marido. Mas o Senhor está falando para mim e para você assim: aprenda a ter contentamento com tudo. Porque se hoje o seu casamento não está bom, o Senhor pode fazer ele ser transformado. Se hoje você não tem tudo que você quer, o Senhor pode te dar infinitamente mais. Se hoje o seu marido não anda contigo nos caminhos do Senhor, o Senhor pode tocar no coração dele e mudar aquele coração de carne, de pedra, e colocar um coração de carne. O Senhor pode, querida. Aleluia. Você acredita nisso? Então levante as suas mãos, eu quero orar com você, Pai. Eu te louvo, Senhor. Obrigada por essa palavra. Que o Senhor possa nos direcionar nesses dias. Não permita, Senhor, que a deslealdade ela possa entrar no nosso coração, mas que o Senhor possa estar nos blindando essa noite. Blinda, Senhor, a nossa casa.
Blinda, Senhor, o nosso casamento. Blinda, Senhor, a vida dos nossos filhos. Espírito Santo, tantas portas têm sido abertas, como as escolas estão, Senhor, o Senhor sabe. Como nós sofremos, como nós temos orado pela vida dos nossos filhos, que muitos deles ainda não têm discernimento, são crianças. Mas que o Senhor possa blindar o coração deles, para que eles possam ser leais ao Senhor, que eles não se deixem ser influenciados, ó Deus, por esse mundo, que eles possam, ó Deus, ser influenciados apenas pelo Teu Espírito Santo. Blinda eles, Pai, cerca eles com Seus anjos, cerca a nossa casa, blinda a nossa casa. Em algum casamento que houve infidelidade, Pai, que esse casamento seja blindado pelo Senhor. Toda a nossa casa, que nenhum, ó Deus, espírito de deslealdade possa encontrar portas abertas no nosso lar. Você pode orar agora pela sua família? Isso, a autoridade está nas suas mãos. A autoridade para orar pela sua casa está sobre as suas mãos agora. Isso, ore. Declare aquilo que você precisa. Portas que precisam ser fechadas lá na sua casa. Comece a falar com o Senhor aí agora. Isso, declare Ele. Blinda a nossa casa, Senhor. Blinda o nosso coração. Que nós sejamos mulheres segundo o Seu coração. Que nós sejamos mulheres cheias do Teu Espírito. Que nós sejamos mulheres de raízes profundas. Mulheres profundas no Senhor. Que não se abala, mas que permanece para sempre. Aleluia.